Hoje eu auxiliando bem no novo projeto piloto. Falamos um pouquinho de análise de ativos nesse domingão, senhoras e senhores. Vamos ver como é que está o comportamento do nosso IPOV, olhar os principais ativos e vocês também vão poder pedir quais vocês querem olhar. Vamos fazer uma análise aqui baseada no SMC, que tem tanto sido falado no Twitter, na verdade no X agora, senhoras e senhores. Falar um pouquinho aonde vai o dinheiro, aonde tem aqueles movimentos importantes, aonde está ali talvez o tubarão e nós, peixes sardinhas, tentar capturar esse movimento. E para isso, eu trouxe um convidado especial a participar desse projeto piloto, tanto no canal Auxiliando, quanto no canal do próprio Rafael Castoldi. Seja bem-vindo, Rafael Castoldi, mais uma vez aqui no canal, nesse projeto piloto aí dos nossos canais em conjunto. Obrigado, Anderson. Acho que vai ser uma coisa legal a gente dar uma conversada sobre ativos, ver a visão para que lado que o dinheiro está indo, igual você disse. A gente precisa seguir aonde está o dinheiro. Esse é o que nós, sardinhas, temos que fazer. Exatamente isso, Rafael. A dúvida sempre fica, né? As pessoas sempre falam de ativos o tempo inteiro colocando ativos, o tempo inteiro falando de ativos. Deixa eu só ajustar uma coisinha minha aqui que deu um áudio extra aqui, perfeito. Tava dando um retorno aqui no meu fone, agora ajustei, Rafael. O pessoal sempre comenta dos ativos ali, e eu deixo, Rafael, vou te pedir aqui para a gente centralizar, você falar brevemente o que é o SMC nessa introdução, e a gente partir para alguns ativos aqui, de forma direta, que eu vou te pedir para analisar o nosso IBOV. O IBOV que não vai para o topo histórico e a gente perde sempre aquela oportunidade. Em alguns momentos eu vou dar os meus pitacos aqui de Brasília em alguns ativos. Nós vamos falar e eu vou te pedir para falar de Petrobras também. Ótimo. Bom, o SMC é uma técnica de análise técnica, né, que a gente tenta observar para onde que o dinheiro está indo, que o dinheiro está conduzindo, né, está sendo conduzido. É um conjunto de técnicas, um conjunto de conceitos que a gente tenta observar por análise gráfica para entender para que lado que o mercado está seguindo, para que lado que o dinheiro vai. O dinheiro sempre ele vai ser conduzido de um ponto A para um ponto B. A gente precisa seguir esse fluxo, esse dinheiro. E o SMC ele tem um conjunto de técnicas que são bem interessantes que a gente consegue monitorar para que lado esse dinheiro está indo. Vamos fazer então algumas análises? Vamos embora agora para as análises, começando no nosso IBOV, Rafael. Vamos lá. IBOV. Você consegue compartilhar aí o nosso... Sigo, claro. Vamos ver aqui como é que vai ficar o nosso compartilhamento. Bom, vamos lá? Dá uma Saiu olhada aí aqui. o A gente vai fazer... Perfeito. Vamos começar então a fazer uma análise de semanal. A gente faz uma análise semanal aqui do IBOV. Eu tenho um canal forte de alta. O SMC, muitos aí dizem que ele não quer utilizar algumas estratégias que o pessoal chama de varejo, né, linha de tendência, mas não é bem assim. A gente precisa observar aquilo que funciona, né? E esses movimentos em forma de canal, né, de canais, são muito interessantes de a gente observar. Então, aqui claramente a gente observa um canal de alta de semanal que o IBOV está formando. E esse tipo de configuração que o mercado está fazendo aqui em cima, ele é extremamente interessante porque o mercado está se acumulando numa região de topo. Esse tipo de acumulação de topo, indo em direção a uma região de linha de tendência, igual está formulado aqui, dá uma demonstração de que há uma grande probabilidade do mercado ainda ser conduzido para alta. Só que aí eu tenho alguns pontos que eu quero observar aqui com vocês. Quando a gente vai cair para o diário, o que a gente vai estar observando aqui do diário? A gente está observando que tem um acúmulo de dinheiro preso nessa faixa, lá dos 131 mil pontos, e o que a gente chama aqui de fundo duplo. Olha só, aqui nós temos um fundo duplo de mercado, clássico, né? Clássico fundo duplo. Esse fundo duplo, da forma que está configurado aqui, é uma
construção de liquidez. O mercado está construindo uma liquidez no Ibov, tanto em cima quanto embaixo, né? Então, eu gosto muito aqui de marcar essas faixas de preço, que eu digo que nós temos aqui dinheiro preso nessas faixas, tanto em cima quanto embaixo. Como o mercado está extremamente forte, de alta, e essa acumulação, para alguns, considerado como uma acumulação, um movimento, então, de baixa, baixista, na verdade, é um movimento muito forte, ainda considerando que o nosso mercado está forte, porque percebe como que ele está conseguindo se manter numa região alta dos mercados, né? Olha só, o que eu ainda acredito? Eu acredito que a correção não terminou ainda. Nós temos um dinheiro preso nessa faixa. Eu tenho muito a acreditar que nós não sairemos dessa consolidação aqui ainda antes de chegar no período de tempo, que aí tem uma questão de tempo aqui, uma construção toda de tempo até nós atingirmos essa região de linha de tendência aqui. Aqui é onde essa a gente faixa, vai Rafael, ter... que você fala, que está esse dinheiro preso ali? No 126 mil, essa mais faixa, ou menos? 125.800, que vai até uma faixa aqui dos 124 mil IBOV, né? 124 mil a 125 mil, mais ou menos, é uma faixa que nós chamamos de dinheiro preso. E ainda o interessante é que nós temos aqui alguns pontos de altíssima liquidez que o mercado tem, olha só. Isso aqui a gente tem, são gaps de barra muito importantes, de forte, né, consideração de dinheiro. Então, eu acredito que o mercado venha fazer algum tipo de teste nessa faixa, um pouco mais embaixo, tá? A gente chama aqui, então, essa faixa é uma faixa muito forte. Então, o que o mercado pode fazer? Esse tipo de movimento aqui, ó. Constrói essa liquidez, joga o mercado para baixo, e aí sim nós teríamos uma construção de alta em seguida. Isso que me parece, não acho... Você diz para ter uma construção de alta mais consolidada, com maior chance de acontecer e talvez romper esses 132 mil. Exatamente. Para nós conseguirmos, nesse momento, romper essa região de 132 mil, sem que a gente tenha uma trap, né, sendo enganado aqui em cima, eu acredito muito que nós temos algum dinheiro na faixa de 4 mil, até os 104, né, acho que é uma região de reconstrução de contratos. Então hoje a gente tem aqui, nessa live aqui do nosso bate-papo, a gente tem aqui praticamente para dizer que nós temos os 125.800 ali como número, depois nós temos um pouco mais para cima, ali próximo dos 132, porém você falou dos 130 mil, correto? Ali na sua análise ali? Nos 130 mil. É uma região que ela na semana, mais especificamente na quinta, e teve uma rejeição grande, né? Aqui, ó, entrou vendedores dessa faixa, ela fez só uma pequena, um pequeno sweep, a gente chama, né? Uma primeira tomada de liquidez daquele candle que tinha feito na quinta-feira da semana anterior, né? E rejeitou. Ele rejeitou. Se você observar aqui, ó, muito pequeno, são coisas sutis que o SMC tem, ó. Tinha um gap entre duas bases aqui, que é uma região fortemente vendedora. E o mercado reagiu para baixo aqui. O que dá a entender que ele deve se manter nessa consolidação, falhando tanto para baixo, quanto, se subir, falhar lá em cima também. E vai ficar nessa consolidação. A gente está no 126.900, o nosso Ibov fechou sexta-feira, né? Na sexta. Tem probabilidade de continuidade ainda de movimento baixo agora. E aí agora, Rafael, a gente pode começar, se você nos permitir aqui, pegar os principais ativos do Ibov, que são o peso do Ibov. Eu costumo brincar nos grupos de amigos, Rafael, falar que nós temos o nosso Ibov, porém, eu tenho um grande vilão no nosso Ibov. Ele não representa o nosso país. Ele não tem ninguém aí do agro com peso. Nós temos Petro, Vale, nós temos os bancos, que formam aí praticamente 60% do nosso Ibovespa ali, se a gente fosse considerar a Vale, Petro 3, Petro 4, os bancos Itube 3 e Itube 4.
Bradesco 4, Bradesco 3 e Banco do Brasil. Tem outros ativos ali também que tem um peso considerável no Ibov, mas eu falo aí que é IFNC e bancos. E aí qual a gente poderia dar uma olhadinha, por exemplo, em Vale ou IFNC, alguma coisa nesse sentido aí, rapidamente ali? Podemos passar rapidamente, vamos passar rapidamente pelo IFNC? Vamos dar uma olhada então o que ele nos está mostrando. Olha só como é muito parecido com o movimento do próprio Ibov, né? Uma consolidação Bastante. em região de topo, né? Uma consolidação grande em região de topo. Essas consolidações em região de topo, dependendo da configuração que ela monta, ela é um movimento que pode gerar forte movimento de alta para cima ou, claro, um forte movimento de baixa também. Só que quando você olha mais de perto aqui, você está enxergando que o mercado está sendo segurado aqui. Ó. Cada vez que ele busca as mínimas, ele gera uma alta, né? Você conseguiu observar claramente, olha só. Aqui quando o mercado perde essa mínima, olha a explosão que teve. Perdeu essa mínima, nova. Perdeu essa mínima, sobe. Perdeu a mínima, de novo, está rejeitando. Ou seja, é uma região que tem muita liquidez nessa parte de baixo. E a gente pode encontrar alguns motivos. No SMC nós chamamos isso aqui de order block. Olha só, nós temos um order block, um bloco de pedidos, um bloco de ordens, que é Você vai muito ter que falar grande um nessa pouquinho o faixa que, de que preço. é esse ordem block ali. Você podia depois a gente Falamos. marcar, Rafael, uma live para falar. A gente já tinha comentado isso no canal, mas poderíamos marcar uma live aí, um bate-papo só com os principais nomes do SMC. Order block, aonde é a liquidez, com os principais nomes que eu acho que vai ajudar bastante nesses nossos futuros bate-papos ali aos domingos, meio-dia, em ambos os canais. Você topa outra live falando sobre isso, Rafael? Ótimo, ótimo. Eu acho interessante que eu vou falar algumas palavras que podem não ser muito corriqueiras para a maioria dos amigos, então é interessante realmente que a gente se alinhe, né? O que é um bloco de pedidos, o que significa esse bloco de pedidos, né? Perfeito, E perfeito. eu acho que é ótimo nós falarmos disso. Vamos tocando ali no FNC, senhoras e senhores. A gente está num bloco ali, num ponto de definição ali para saber se a gente vai vazar aqueles 126 mil pontos ou não do nosso Ibov ali buscando 120. Mas vale falar também, Rafael, aqui, que de 132 mil para 120 mil pontos é praticamente 10%, senhoras e senhores. Em número Para nós considerável dá aqui é um 13 bom mil movimento. pontos, mas quando você traz isso para percentual, 10% numa variação numa bolsa é tranquilamente natural ali para o nosso dia a dia, tá? Exato, exato. É um movimento, assim, a gente vai observando um dia o mercado cai 3, 4%, né? Ele é uma variação grande para um dia, mas assim, no contexto todo. Olha só, IFNC, então, está validando o que nós acabamos de falar de IBOV. A única diferença, só vou puxar o IBOV novamente aqui, para vocês perceberem como o IBOV, ele ainda não buscou esse fundo, ó, tá vendo? Esse fundo aqui, ó, desse fundo duplo, ele não foi testado tantas vezes quanto o IFNC buscou. Então, quando você observa o FNC, você percebe que o FNC vem tomando essa liquidez de fundo e o IBOV ainda não, né? O IBOV ainda não fez isso. Então, pode ser que nós vamos ver uma corrida, um início de movimento antecipado dos bancos em relação ao IBOV. Porque isso, algumas vezes, essas descorrelações, elas acontecem. Para a gente tentar validar aqui, vamos dar uma olhada no BBAS, que é um que também está numa consolidação muito parecida com o que nós acabamos de falar. Né? Se você observar aqui o IBOV, IFNC e BBAS estão muito parecidos. Né? E aqui a gente observa que BBAS está mais forte do que o IFNC e mais forte que o IPOP e IBOV. Né? É uma força que os mercados, nessas correlações que o mercado tem. O que dá para marcar aqui? Ó? Esse pavio todo que nós temos aqui, ó, perceba quanto que ele está sendo importante para o preço. Olha só. O pavio desse candle grande, lá do dia 9 de fevereiro, ele é muito forte. Perceba como que ele veio na região de 50%. Ó. Isso aqui, algumas vezes nós vamos ver aqui nas nossas análises do canal que algumas coisas são meio que bruxaria. Mas, na verdade, não é não. É SMC e ela é tudo montado, uma questão algorítmica que a gente vai discutir e vocês vão percebendo aos poucos. Veja que o 50% desse pavio está segurando o mercado todo. Olha só. Eu acho bem interessante que o mercado ainda possa voltar mais uma vez nessa faixa de preço aqui. Ó.
E aí Rafael, a ainda gente tem um poderia começar um detalhe movimento de alta. que pode trazer um pouco mais de liquidez para o Banco do Brasil, que é o split dela, dividir em duas. Então, se uma ação Tem isso custa também. R$ 60 de Banco do Brasil, ele vai para 30, senhoras e senhores. Isso costuma trazer um pouco mais de liquidez para o mercado. Ah, Anderson, vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar. O valor que você tem hoje, se você tem 1.000 ações de Banco do Brasil hoje, você vai passar a ter 2.000. O valor que você recebe de 1.000 ações de dividendo vai ser o mesmo de 2.000. A diferença é a liquidez, tá? Que isso traz no ativo, os números também. As pessoas começam a achar, Rafael, ali, numa observação rápida, é que fica caro, fica difícil. Ah, mas fica complicado, 50 e poucos reais para comprar. O cara, um lote, fica 55.500 reais, um lotezinho de Banco do Brasil. E nessa divisão, por dois, ele vai para 27 e pouco, 27,50 ali. Então o cara precisa de 2.750 reais para comprar um lote fechado. O fracionário, ele tem um pouco de reações ali das pessoas que não gostam de comprar. Eu ainda acho errado na nossa bolsa brasileira, por que ter fracionário? Por que não deixar tudo? O cara consegue comprar quantos ele quiser ali, esquecer essa parte de lote, igual é nos ETFs, tá? Fica a minha crítica aqui a B3, acaba com o fracionário, deixa tudo junto. O cara quer comprar 1.101 ativos, ok, ele compra, vai lá e compra. Antes, quando não tinha corretagem grátis ali, em tese, as corretagens grátis de bolsa, atrapalhava muito. Porque o cara às vezes tinha 10 ali para comprar num dia, no outro dia queria comprar mais dois, não comprava porque tinha corretagem. O cara queria ter um lote, ele queria comprar 110 ações para formar o lote dele, tinha que pagar duas ordens, porque no fracionário era muito próximo da nossa realidade. Rafael, siga com sua análise aí, por favor. Ótimo. Essa lembrança tua que vai ocorrer o split me trouxe uma questão interessante. Olha só, eu tenho aqui, podemos falar no dia que eu for falar um pouco mais sobre o SMC, eu gosto muito de associar duas coisas, tempo e preço. Para mim, o mercado ele é associado a tempo e preço. E eu tenho essa ferramenta, eu posso discutir mais em outro momento, não vou dar muita atenção, mas essa minha ferramenta de tempo está dizendo que 26 de abril é o tempo máximo final que o mercado ficar nessa consolidação. E eu acho que essa questão do split vai nos dar, vai fazer um movimento de baixa, tá? A partir do momento que ele termina essa consolidação. Lembre-se, vamos lembrar de falar um pouco dessa ferramenta para vocês, é uma ferramenta bem interessante de tempo, que ela trabalha com períodos de 20 dias, de 20 em 20 dias. E essa consolidação aqui me mostra que uma probabilidade interessante o mercado continuar movimento de alta ainda, mas aí a gente pode acompanhar aqui a partir de 26 de abril, né? O que o mercado vai fazer. Vou anotar aqui daqui a 20 dias. E exatamente, uma possibilidade, então, do mercado mudar o seu fluxo aqui em BBAS. Perfeito. Qual o próximo que a gente pode puxar ali? Vale? Seria interessante a gente dar uma olhada? Vamos Vale. Vamos para Vale. Vale está num ponto muito bom, tá? Eu venho acompanhando um pouco a Vale. Deixa eu apagar os estudos que eu tenho aqui. Um gap aí bonito também, Vale. Quando a gente vai olhar para semanal a gente está na região que a gente não pode ficar pensando mais em vendas. A gente tem que estar pensando em compra. A gente está numa região de order block, tá? Ele já vem aqui há 1, 2, 3, 4 semanas seguidas parados nessa faixa de preço. Essa é uma configuração muito boa, uma probabilidade de movimento de alta. Não significa que ele não possa vir aqui embaixo, nós chamamos isso aqui de sweep, né? Buscar essa região de dinheiro preso aqui embaixo, que você perceba que tem vários fundos, olha só. Essa região é uma região com vários fundos aqui que podem ser testados. Mas a gente não pode deixar nenhum momento de pensar que essa faixa aqui de preço está bem legal para montar a posição de alta de compra. Eu não compraria Vale agora, tá? Eu aguardaria, no mínimo, uma configuração nesse fundo aqui, ó. Um teste nesse fundo aqui, na região dos 59,36, que é muito provável que já segunda ou terça ele vá vir atingir essa faixa de preço, que é praticamente certo isso. E eu voltaria a pensar em compras com uma configuração mais ou menos assim, ó. Ou seja, é muito provável que a gente só vai conseguir comprar Vale
na semana que vem ou ainda na outra, após uma configuração legal de alta aqui do SMC, captura desse dinheiro e aí a gente poderia tentar sair desse order block, buscar regiões mais altas. Isso em Vale ali, você diz, né? Então, quais seriam os Esse, em pontos aí Vale. de suporte e resistência para Vale ali que você vê agora nesse curto prazo? Nesse curtíssimo prazo, eu marcaria essa região aqui, ó, essa região desse retângulo aqui, onde nós temos uma resistência em 6265 e nós temos um suporte aqui em 59,39. Mas esse suporte aqui eu não compraria de forma nenhuma antes de ele tomar essa mínima. Então eu vejo assim altíssima probabilidade de que ele vai fazer semana que vem um bom movimento de baixa, né? Talvez lá por quarta-feira da semana que vem a gente encontrasse algum movimento de alta. Provavelmente iniciaríamos a semana segunda-feira alguma coisa assim, lá por terça tentando subir, quarta-feira poderia fazer um movimento de alta, é o que eu espero aí para Vale para a semana que vem. Vou voltar agora sim. Vou compartilhar uma outra tela, que a gente vai aproveitar esses ganchos e falar um pouquinho de derivativos, né? Uma das ferramentas que tem na Investify, eu uso tanto a Investify, uso também o pessoal do Trade Hunter também, e a gente vai variar ali nas plataformas, né? Vale 3 na tela para vocês, com vencimento em 19 de abril. Tá? A situação das opções está bem vendedora. Bem vendedora aqui. A última, no caso, o último pregão de sexta, só vai entrar na segunda-feira, tá, pessoal? Os dados na plataforma. Então, esse dado aqui é de quinta-feira ainda. A gente percebe que tem bastante ordem vendedora na faixa dos R$58. Batendo ali, mais ou menos, com o que a gente está discutindo aqui sobre as análises, né? E depois a gente começa a ter umas ordens também na faixa dos R$64 de Vale. Isso no vencimento, tá? Ou mensal. No vencimento semanal, a gente não tem tanta liquidez igual eu gostaria de ter. Tá? No semanal aqui venceu ontem, no caso na sexta-feira, a gente percebe isso de forma direta ali, discutindo um pouquinho também, aproveitar, Rafael, isso e falar do gancho de opções. Não necessariamente para especular, as pessoas precisam comprar o ativo. Ah, Anderson, eu não consigo comprar um lote cheio de Vale. Vai por opção. Vai por opção. Quanto mais dentro do dinheiro tiver opção, o movimento dela fica igual como se você tivesse comprado. Como se tivesse comprado aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui do Rafael junto aqui. Você veio falando aí da Vale nessa faixa 58, e aí foi muito bem trazido por você, que eu não observei. Nós temos um gap aqui, ó. Um gap bem interessante, abaixo dessa consolidação, que iria de encontro com o que a gente comentamos agora há pouco. Ó, a possibilidade de perca desse fundo aqui da semana passada, da semana lá do dia 18 de março, ele teste esse fundo aqui e a gente poderia aí sim encontrar um movimento para buscar o outro gap que está em cima. Perceba que nós estamos presos entre dois gaps, na faixa de 63 e aqui na faixa 58. Provavelmente nós temos uma condição de mercado, que eu posso discutir também na live, que nós vamos falar, que é um mercado que nós chamamos de mercado de market makers. É um mercado que os market makers estão lotados aqui, eles estão provavelmente descarregando operações, descarregando contratos aqui. Perfeito. E aproveitando, os players estão se posicionando. O market maker também é o cara que manda nas opções. E muitas vezes os ativos são puxados pelas opções, Rafael. Muitas vezes os ativos são puxados pelas opções e a gente vai fazer esse gancho aqui durante o nosso bate-papo. A gente já está caminhando aí para 25 minutos de live, mais 6 minutinhos ali para a gente olhar de ativo e fazer um domingão, no máximo 30 minutos ali para seguir. A gente pegou Vale agora, podemos ir para Petro. Vamos para Petro, fechar Brasil. Petro, ele está num canal, aquela ideia do canal de alta do Ibov, lembra que nós discutimos? O canal de Ibov era muito parecido com o canal que nós encontrávamos em Petro. A única diferença é que Petro perdeu esse canal naquele fatídico dia, daquela notícia, né? Que jogou o mercado para baixo na sexta-feira, na verdade, né? Foi numa sexta-feira, isso, 8 de março. Quando anunciou a questão do dividendo na quinta-feira ali, praticamente. Foi.
Exato. Exatamente. E olha só o que a gente encontra aqui. Ó. A gente encontra aqui embaixo ó, um gap. Ó. Se vocês observarem uma coisa de diário, ó, nós temos um gap aqui embaixo, ele não foi testado ainda. Né? Eu vejo uma probabilidade maior aqui do mercado fazer algum tipo de busca de liquidez mais abaixo. Antes de um movimento ali, eu não pensaria em compras nesse momento. Eu acho que nós temos aqui dinheiro para buscar aqui embaixo, antes de iniciar o movimento de alta. Até porque já está praticamente fechando aquele gap. Ó. Se nós observarmos aqui, o gap daquele dia está quase lá, muito próximo a fechar. Se ele continuar em movimento de alta, eu acho que nesse gap aqui, ele pode fazer algo assim. Ou ainda, ele poderia, então, dar continuidade nessa baixa para depois ele ir até lá. A gente vai ter, então, o mercado ele vai vendo onde está a liquidez. Se a liquidez está sendo posicionada de um lado, ele vai buscar o dinheiro do outro, né? Ele vai querendo capturar essa liquidez. Então, nós temos dois cenários, assim, que nesse momento eu não me posicionaria nem na compra nem na venda, porque está bastante incerto aqui. Eu tenderia a fazer uma operação de venda nessa faixa dos 40 e 40 e compra no 35 e 12. A questão ali via opções, num relatório específico de uma pessoa que eu acompanho, ela por enquanto não me autoriza a falar o nome, é o gama vendedor ali das posições vendidas nessa faixa do 38,50. Eu quero o relatório de sexta, que vai sair segunda, para a gente dar uma olhada também um pouco sobre isso. E aí, Rafael, eu aproveito aqui, a gente tem um canal que a gente fala bastante sobre o cenário político. Petrobras é um cenário delicadíssimo no quesito político por alguns fatores, eu vou falar rapidamente aqui em um minuto. Demissão do Prat, só falta a data. É praticamente dada como certa. Está sendo fritado pelo próprio povo do próprio PT, fritando ele. A gente tem um problema com Alexandre Silveira, que é o ministro da Minas e Energia, que não é do PT, e os petistas estão revoltados porque está tendo palanque num cara que já apoiou o Bolsonaro no passado, apoiou o Lula em Minas agora, vai querer montar a candidatura de Rodrigo Pacheco, que é do PSD, para as eleições de governo do estado, e a gente está nos movimentos municipais. Terceiro ponto, Petrobras está com uma defasagem de combustível na gasolina de quase 20%. Quase 20% de defasagem. E o último aqui para falar é o pagamento do dividendo. Haddad quer o pagamento do dividendo de qualquer jeito. Lula não quer. Rui Costa também não, e nem Silveira, alegando que vai fazer novos investimentos, sabe Deus quais, usando a Petrobras. O atual presidente, o Prats, está fazendo um trabalho brilhante, botando o pé na porta, tá? Dessas questões políticas ali, segurando bastante. É um cara que tem um currículo muito bom no petróleo, e aí está deixando o nosso presidente pé da vida com tudo que está acontecendo. Então, o Petrobras, senhoras e senhores, além do ativo estar numa região mista ali, que você não sabe para onde vai, a gente tem as questões políticas para se definir aí nos próximos dias, tá? Então eu também ficaria de fora, lembrando que nem eu nem o Rafael somos analistas de valores, a gente não está indicando nada aqui, é só um estudo para falar de uma nova técnica, de uma nova situação, tentando misturar um pouco as técnicas do SMC com a política e opções. Perfeito. Eu acho que a gente pode caminhar aí para olhar só mais duas coisinhas rapidamente, porque já batemos aí nos 29 minutos. Perfeito. Só vamos dar uma olhada então na matriz. Vamos olhar o S&P, o que o S&P fez e o que ele pode fazer. O S&P muito forte, né? Nós saímos da correlação que nós estávamos tendo muito do curtíssimo prazo com o S&P. O S&P virou o ano de 2024 subindo e o Ibov não continuou esse movimento. Houve essa descorrelação. Então, a gente está no que nós chamamos aqui de um canal estreito de alta. E esses canais estreitos de alta, a gente não pode operar contra eles, tá? E a demonstração de que não pode operar contra eles, naquela barra forte de baixa que nós tivemos na quinta-feira, no S&P, olha só, veja como que logo em seguida já teve uma reação compradora, né, nessa faixa de preço. Eu vejo a iminência de uma correção do S&P. É natural que em algum momento o S&P vai corrigir. E é muito provável que a gente consiga acabar, então, conseguindo comprar ele com preços mais legais. A gente provavelmente iremos ter uma nova boa compra. Eu vejo, então, uma possibilidade, sim, de correção para a semana que vem do S&P, tá? Essa barra aqui de quinta-feira
foi muito demonstrativa disso. Nós temos várias faixas de demanda abaixo. Eu vou pontuar pelo menos uma aqui, ó, que nós temos esse gap grande do S&P na faixa dos 50.030, 50.040 até 4.980, na faixa dos 5.000 pontos, mais ou menos, tá? E é muito provável que, se esse movimento de baixa realmente acontece, se nós observarmos aqui, ó, é uma queda de aproximadamente 3%. Não é tanto se você considerar a questão de porcentagem, mas pode jogar realmente os mercados mundiais aí em algum tipo de movimento de baixa. O Ibov provavelmente vai conseguir. A gente buscaria aquela liquidez que o Ibov está precisando a partir desse movimento. A situação lá fora é um pouco complicada, o pessoal fica tentando ir contra. Não tem jeito. A economia americana saiu dados do payroll ontem, veio 300 mil a 100 mil acima ali na geração de emprego. E os dados continuam fortes, mesmo a inflação estando mais alta do que o que se espera, que é a faixa de 2% por lá. Não adianta ir contra, pessoal, contra a manada. Tem uma locomotiva vindo sem freio na sua frente. Você vai ficar para ser atropelado? Você vai vender um negócio desse que só vai para frente? Tem tanto ativo bom para você vender. Quer fazer venda em S&P? Put. Compra, put. Você vai perder só o que você pode, não vai tomar uma tancada na cabeça de 2, 3% de alta de um S&P, que é um volume absurdo. E, Rafael, caminhamos aí para 32 minutos de live. Que último ativo que você poderia falar aí para fechar essa análise sua e a gente caminhar aí para o nosso final hoje? Fechar petróleo, né? Petróleo futuro aqui, considerando o CL, né? Dá para a gente olhar por ele, que eu acho que é bem interessante. Eu tenho algumas marcações aqui, né? Eu vou até tirar elas aqui, a gente vai discutir em outro momento um pouco dessas marcações, como que a gente pode fazer uma análise sem doletas, né? Estamos caminhando para a região dos $100. Quando a gente vai trabalhar, porque o petróleo ele está muito forte, pensando mais em semanal, ele tem uma região muito forte de liquidez, que são esses topos. Observem que nós temos diversos topos aqui, ó, e principalmente esse topo aqui em cima, aqui. Esse topo dos 93,40, uma grande probabilidade aí nas próximas semanas a gente atingir essa faixa de preço, tá? Então, a gente não consegue falar de $100, que logo está um pouco acima aqui, antes de nós observarmos que tipo de reação o mercado vai ter dessa região de topo, tá? A estrutura do mercado de SMC, a gente vai falar um pouco sobre estruturas numa outra live, ainda é vendedora, tá? É uma estrutura vendedora aqui, semanal, nós temos um rompimento para baixo, montou-se uma estrutura, o mercado está numa região de... Olha só, semanal, olha isso aqui. Quando você para olhar essa estrutura, você percebe assim, calma. Então, o que está acontecendo? Nós estamos desde outubro de 2022 absolutamente parados no petróleo, né? Então, não tem assim uma grande movimentação de preço. A gente consegue observar essa movimentação de preço dentro dessa faixa. E eu acredito muito que ele deva vir fazer algo assim, ó. A gente vai buscar essa faixa aqui de cima. Não sei se ele continuaria até esses topos, tá? Ele pode vir buscar esse topo na faixa 116, mas em algum momento ele vai voltar para a faixa aqui de baixo, tá? É um pouco assustador pensar nesse momento que o petróleo não para de subir, mas a gente pode em algum momento ver aonde vai ser, a gente vai acompanhar nos próximos dias, de semana a semana, né? Como está indo o petróleo nesse momento, busca depois para baixo. Pensar em outra coisa ao não ser olhar petróleo para cima. Olha só, canal estreito de alta, não tem que se pensar em vendas em petróleo, pelo menos para ajudar a Petrobras. Petróleo mais caro, $1 subindo e a situação política, o trio perfeito para a Petrobras ali para ajudar a vir para baixo o Petrobras. Se ela não ajustar principalmente a política de preço, ela não segue mais a política internacional lá de preço dela, mas que bomba vai ficar na mão do novo presidente da Petrobras, se ele vai segurar ali na rédea os combustíveis, que o diesel está com 12, gasolina quase 20, ou não, hein, Rafael? Que situação.
Uma situação vai ter que lidar com uma situação difícil aí, que do petróleo, porque o petróleo vem numa consolidação há muito tempo, né? Há muito tempo. Rafael, eu quero te agradecer aí a sua participação no canal. Depois eu vou passar o link do canal dele lá no Telegram, deixar ali na descrição para vocês o canal no YouTube dele, o canal no Telegram. Também se inscreva no nosso canal aqui do Auxiliando. Tem a comunidade que eu vou botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidamente o QR Code aqui para quem quiser entrar na comunidade aí nesse cantinho aí, aqui em cima, ó, nessa parte aqui, ó, quem quiser entrar também por lá na comunidade, tá aí o link no QR Code. E aí aproveitamos, falamos um pouquinho sobre política, sobre as análises macro, e na próxima semana, no próximo domingo, meio-dia, novo vídeo. Nós vamos abrir lá no Twitter também os ativos ali que o pessoal quer e vai pedir por lá e fazer essa análise. Rafael, muito obrigado. Vamos agendar essa live de SMC aqui em breve. Suas palavras finais e considerações aí para a próxima semana que a gente vai enfrentar. Bora. Vamos fazer então nossa live para vocês entenderem o que a gente está falando aí semana após semana, né? E obrigado, Anderson, pela participação. Acho que vai ser legal a nossa discussão. Aos poucos a gente vai se adaptando, né, ao que o pessoal também está pedindo. A gente vai conversando aí sobre os ativos. E bora para mais uma semana, né? Vamos seguindo aí para mais uma semana. Ah, senhoras e senhores, política em Brasília promete aí com um novo nome. Provavelmente a Luísa Mercadante vai sair do BNDES. Nelson Barbosa no BNDES. Ou será que vamos ter surpresas aí com a saída de Rui Costa para ir para o BNDES? E quem sabe talvez uma Glaze na Casa Civil? E Janja com uma dor de cabeça se for aí Glaze para lá, senhoras e senhores. Brincadeiras à parte, teorias de conspiração, nada mais do que isso. Mas para o jeito a confirmação é a Mercadante na Petro e a Nelson Barbosa, que já foi ministro da Fazenda na época de Dilma. Que Deus nos proteja para esta semana. Um forte abraço, pessoal. Obrigado, Rafael. E até a próxima semana. E na nossa live semanal, na terça-feira, segunda-feira eu tenho uns assuntos pessoais para resolver. E terça-feira, 6h35, na nossa live diária sobre política e bolsa. Muito obrigado. E até a